A gente vai falar hoje sobre a primeira de 7 palavras, uma declaração feita no momento mais extremo da história e que, de certa forma, mudou tudo. Olá! Hoje estamos iniciando a série As 7 Últimas Palavras de Jesus na Cruz. A gente vai mergulhar fundo numa das declarações mais poderosas já feitas no meio do sofrimento. Uma palavra que ecoa, sabe, através dos séculos, nos desafiando e transformando. Vamos começar pela primeira. E aqui está ela, no auge de uma agonia que a gente nem consegue imaginar. Jesus não clama por justiça, muito menos por vingança. Suas primeiras palavras são um pedido de perdão. É essa frase, lá de Lucas, que a gente vai analisar hoje. Mas, para a gente entender o peso de verdade dessas palavras, a gente precisa primeiro se transportar para lá, para a cena da crucificação. Onde e como elas foram ditas. Olha, o contexto aqui é absolutamente tudo. A crucificação era um método brutal, pensado não só para matar, mas para ser um espetáculo de dor, de humilhação pública. E Jesus estava ali, cercado por uma atmosfera de hostilidade total. Tinha soldados, gente zombando, insultos vindo de todo lado. É nesse cenário, no meio desse sofrimento extremo, que ele pronuncia suas primeiras palavras na cruz. E é aqui que a gente vê o quão radical foi essa resposta. Pensa bem. Diante de tanta crueldade, qualquer reação humana que a gente esperaria seria, sei lá, raiva, condenação, talvez um desejo de vingança, né? Mas a resposta de Jesus vai na direção totalmente oposta, compaixão, oração e o mais chocante de tudo, perdão. Mas essa oração por perdão é muito mais do que uma reação inesperada. Ela revela o centro da mensagem de Jesus. É uma declaração teológica profunda. E o ponto central aqui é esse conceito de perdão incondicional. Veja, Jesus não espera um pedido de desculpas, não espera um sinal de arrependimento. Ele não impõe condição nenhuma. O perdão é oferecido ali como um presente, uma iniciativa de pura graça. E a base para essa oração é a empatia. Ele não olha para aquelas pessoas e vê pura maldade. Ele as vê como pessoas agindo em ignorância. E essa ignorância tinha muitas caras. A dos soldados cumprindo ordens, dos líderes movidos por política, da multidão que era influenciada. Ao dizer eles não sabem o que fazem, Jesus oferece uma perspectiva revolucionária. Ele atribui as ações deles à cegueira espiritual e não ao ódio puro. E esse ato de perdão não é só um evento histórico que ficou lá no passado. Não, ele libera um poder transformador que reverbera até hoje. Vamos ver qual é o impacto desse poder. O perdão age como uma força de libertação dupla. De um lado, ele liberta quem perdoa, quebrando as correntes da amargura, do ressentimento, e ao mesmo tempo oferece a quem ofendeu a chance de se livrar do peso da culpa. É uma libertação que acontece dos dois lados da moeda. No fundo, o que esse ato de perdão na cruz faz é abrir o caminho para a reconciliação. Ele restaura nosso relacionamento vertical com Deus e nos dá o poder e o modelo para a gente restaurar nossos relacionamentos horizontais uns com os outros. Tudo isso é muito poderoso, sem dúvida. Mas como é que a gente traz esse exemplo para as nossas vidas? Como esse ato de perdão pode se tornar uma força real no nosso dia a dia? Bem, o caminho para isso pode ser visto em 3 passos. Primeiro, um exame honesto do coração. Existe alguém que precisa do meu perdão? Segundo, buscar força, reconhecendo que, vamos ser sinceros, perdoar é difícil e a gente precisa de ajuda. E, finalmente, viver esse perdão, sabe? Transformar isso numa prática diária, um reflexo daquele amor que a gente vê na cruz. No final das contas, a mensagem é bem clara. O que aconteceu na cruz não é para ser apenas lembrado como um fato histórico. É para ser vivido. É um convite contínuo, um desafio que atravessa o tempo e nos chama a viver de uma maneira diferente. E isso nos deixa com uma pergunta. Como podemos compartilhar a mensagem deste Jesus que perdoa? É tão importante que mais pessoas conheçam esse Jesus, que mesmo no meio da sua maior dor, escolheu o caminho do amor e do perdão. Se esta análise foi útil de alguma forma, considere compartilhá-la.